Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Damasceno, professor de Matemática do Instituto Federal do Maranhão. E nesta aula do projeto Estudar Juntos, nós vamos estudar a regra de 3. Esta é a nossa quarta aula. Qual o objetivo desta aula? O objetivo desta aula é que você, ao se deparar com uma questão, com um problema que requeira para resolvê-lo o conhecimento de regra de 3, você saiba identificar e também, a partir dessa identificação, você também saiba resolvê-lo. E nosso objetivo ainda maior é que você saiba resolver questões do Enem que requeram esse conhecimento. Geralmente as questões do Enem, não só resolver a questão em si, com o conhecimento de regra de 3, resolve a questão. Às vezes é preciso você identificar outros elementos no problema que agreguem ao conhecimento de regra de 3 para que você venha solucionar. É um problema de muita interpretação. Vamos aqui ao nosso assunto, ao assunto propriamente dito. Vamos ver essa situação problema. Essa situação problema é uma questão do Enem de 2017 e o que você vai ter que identificar quando se deparar com uma questão dessa? Você tem que se identificar aqui algumas grandezas e se essas grandezas elas têm relação de ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Neste caso, aqui neste problema, existe três grandezas. Por exemplo, a grandeza número de máquinas, tempo e produção. Então, depois que você identificar esse problema, você vai ter que verificar qual a relação de proporcionalidade entre elas, depois equacionar essa proporcionalidade e depois resolver. E dependendo da questão, verificar se esse resultado que você obteve, resolvendo a regra de 3, resolve o problema. Neste caso aqui, dessa questão, além de resolver a regra de 3, você precisa pegar outros dados que está na questão para que você possa solucionar. Essa questão aqui, ela vai ser resolvida, ela vai ser a última questão que nós vamos resolver nessa aula. No caso, a quarta questão. Vamos aqui para alguns itens que requerem que a gente conheça para que nós possamos se sair bem, ter um bom êxito na resolução de questões envolvendo regra de 3. Primeiramente, vamos aqui à definição. O que seria uma regra de 3? Chamamos de regra de 3 os problemas nos quais figura uma grandeza que é direta ou indiretamente ou inversamente proporcional a uma ou mais grandezas. Ou seja, você tem uma grandeza e tem outras grandezas. Aí você tem que verificar a relação de proporcionalidade entre elas, se é direta ou inversa. Tipos. A regra de 3, ela pode ser simples quando se trabalha somente com duas grandezas, e essa simples ela pode ser direta. A relação das grandezas envolvidas, das duas, ela vai ser diretamente proporcional. E inversa quando a relação entre as duas grandezas for inversamente proporcional. A ideia é o seguinte: se ela é direta, se dobra uma grandeza, a outra grandeza também vai dobrar. Se triplica uma grandeza, a outra também triplica. A inversa é que se reduz na metade uma grandeza, a outra dobra. Se reduz a 1/3, o outro valor dobra 1/3. Então, uma diminui, a outra aumenta ou diminui. Essa deve ser a relação, quando existe essa relação, elas são inversas. Composta. Então, a regra de 3 também pode ser composta. Quando ela vai ser composta? Quando o problema envolver mais de duas grandezas. Etapas para resolver um problema de regra de 3, envolvendo regra de 3. São 6 etapas. A primeira etapa você vai ter que identificar as grandezas. A outra etapa é você identificar a natureza da proporção entre as grandezas. Então, você identificou, depois você vai ver a relação, se é direta ou inversamente proporcional. Depois disso, você vai montar a proporção. Depois, operacionalizar, fazer os cálculos e chegar ao resultado da regra de 3. E você vai depois, por último, verificar se esse resultado
é suficiente para resolver o problema. Se não, você vai no problema identificar outros itens que juntos com a resolução de regra de 3 você chegue na resolução do problema. Uma observação que eu faço aqui nessas etapas é o seguinte: essas etapas parecem muito como você está aprendendo a dirigir um carro. Quando você está aprendendo a dirigir um carro, você faz um esforço muito grande de colocar na mente todas as etapas para dirigir o carro. E essas etapas elas vão se tornando automáticas à medida que você vai treinando cada vez mais, dirigindo, e você vai se tornando um melhor motorista. Então, no primeiro momento, nós vamos resolver umas questões colocando de forma bem clara as etapas. Mas o que eu quero observar com vocês é o seguinte: mesmo a pessoa pegando, dirigindo com maior facilidade, essas etapas ele ainda segue as etapas para dirigir. Só que se tornam meio automáticas e assim ele se torna um motorista mais habilidoso. Assim mesmo é na resolução de problemas de regra de 3 e muitas vezes em outros tipos de problemas. No primeiro momento você faz um esforço para identificar cada etapa, mas depois, com a prática, você se torna mais habilidoso na resolução de problemas e essas etapas elas começam a ficar automáticas. Então essa é a ideia. Primeiramente vamos fazer uns problemas identificando as etapas com cuidado e depois vamos tentar fazê-las de forma mais automáticas. Questão 1. Regra de 3 simples direta. Se 5 metros de certo tecido custam R$30, quanto custarão 33 metros do mesmo tecido? Então vamos aqui às etapas 1 e 2. A primeira etapa você vai identificar as grandezas, né, envolvidas. No caso, as grandezas aqui envolvidas é quantidade de tecido e custo do tecido. Observe agora que na segunda etapa nós temos que ver a relação entre essas duas grandezas. O problema fala que 5 metros de tecido custa R$30. Agora imagina só, ao invés de você levar 5 metros, você leva 10. Então, o que custava R$30, como você dobrou o que você vai levar, você vai ter que dobrar o valor que você vai pagar. A mesma coisa acontece se você triplicar o valor que você vai levar. Por exemplo, 5 metros você vai levar 15. Se você pagar 30 por 5, você vai ter que pagar 90 por 15. Ou seja, aqui uma grandeza, se ela aumenta o dobro, a outra grandeza também aumenta o dobro. Se aumenta o triplo, aumenta também a outra grandeza o triplo. Então, nós observamos que são grandezas diretamente proporcional e aumentam na mesma proporção. Vamos agora para a etapa 3. A etapa 3 é você fazer a montagem da proporção. Vamos observar aqui. As duas grandezas são quantidade de tecido e custo. A questão nos fala que para 5 metros de tecido você vai pagar R$30. Para 33 metros de tecido você vai pagar X. Ao valor que nós já observamos que elas são diretamente proporcionais, como nós já vimos aqui. Sobre o valor que nós queremos achar, você coloca uma seta direcionada para ela. É o que nós vamos adotar aqui. Se as outras grandezas forem diretamente proporcional a ela, o que nós fazemos? Se é diretamente proporcional, nós colocamos a seta na mesma direção. É o que está sendo feito aqui. Mesmo sentido, mesma direção, sentido. Então, se daqui para baixo também. Aí depois, agora, nós vamos montar aqui, terminar de montar, fazer a montagem da proporção. Depois vamos operacionalizar, pegar o resultado e verificar se esse resultado já é a solução do problema. Então, e nesse caso aqui vai ser. Mas vamos lá, a montagem. Então, nós temos aqui, a razão é 30 para x. Então, você coloca aqui, 30 para x. Vai ser igual a 5 para 33, porque é direta essa.
Então, quando chegar aqui, você vai fazer produto dos meios pelos extremos. No caso, 5x igual a 30 vezes 33. Então, essa é a igualdade aqui. Observe que tanto o primeiro membro como o segundo membro pode ser dividido por 5. Se você dividir isso aqui por 5, você chega a 1x. 30 dividido por 5, você vai chegar a 6. Então, você vai chegar a 6 vezes 33. 6 vezes 33 é 198. Portanto, os 33 metros de tecido custarão quanto? R$198, que é o resultado da nossa questão. Vamos aqui para essa outra questão, é uma regra de 3 simples inversa. A questão nos fala, em 180 dias, 24 operários constroem uma casa. Quantos operários serão necessários para fazer uma casa igual em 120 dias? Então, as grandezas envolvidas é tempo de construção e número de operários necessários. Vamos observar o seguinte, na questão fala que em 180 dias eu preciso, para construir essa casa, de 24 operários. Agora imagina só que eu reduza o número de dias para 60, ou seja, 1/3. O número de operários para construir essa casa vai ter que ser o triplo do número de operários que eu tinha antes, no caso 72, 3 vezes 24, 72. Agora, se eu tenho 180 dias, eu vou reduzir para 90 dias para construir a casa, e eu tinha 24 funcionários, agora eu vou precisar do dobro de funcionários, 48 dias. Agora, observe aqui nas ideias o seguinte, quando eu reduzir o tempo, o número necessário de funcionários, aqui no caso, se eu reduzir 1/3, eu tive que aumentar o número de funcionários no triplo, ó, 24 vezes 3, 72. Eu reduzi a metade, número de dias, 180 para 90 dias, eu tive que ter o dobro de funcionários para fazer a mesma obra. Então, nós observamos assim, como está diminuindo um valor de uma grandeza e aumentando da outra grandeza em proporções na mesma proporção, nós dizemos que essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, vamos lá na montagem da proporção. Então, duas grandezas. Uma grandeza é tempo, outra é número de operários. Na questão fala que em 180 dias, 24 operários constroem a casa. Em 120 dias, quantos operários vão construir? Observe o seguinte, nós já identificamos que elas são inversamente proporcionais. Então, se a seta está para baixo aqui, a outra seta vai ficar para cima. Vamos à montagem e aos cálculos. 24 para x. Essa grandeza, como é inversa dessa, 180 para 120, eu vou colocar o inverso. 120 para 180, como está aqui. Fazendo meios pelos extremos, produto dos meios pelos extremos, nós chegamos a essa igualdade. O que nós vamos fazer? Esse 120 ele está multiplicando para cá, aqui, ele passa para cá dividindo. Você divide o numerador, o antecedente e o consequente por 60. No caso, 180 dividido por 60 dá 3. 120 dividido por 60 dá 2. Então, você vai ter 3 sobre 2. 24 dividido por 2 dá 12. 12 vezes 3 vai dar 36, que é a nossa resposta. Portanto, serão necessários 36 funcionários para fazer a casa em 120 dias. Vamos agora a uma questão de regra de 3 composta. A questão nos fala, aqui nós vamos tentar, aparentemente, pular algumas etapas, mas como eu falei para vocês, na agilidade, para você ganhar agilidade, aparentemente essas etapas não vão aparecer, mas elas vão, na realidade, elas vão estar tudo embutido aqui. Nós só vamos sintetizá-las mais. Então, a questão nos fala, em 12 dias de trabalho, 16 costureiras fazem 960 calças. Em quantos dias 12 costureiras poderão fazer 600 calças iguais às primeiras? Então, identificando as grandezas. Nós temos a grandeza tempo, a grandeza número de costureiras e a grandeza número de calças produzidas. A questão nos fala que para um período de 12 dias, com 16 costureiras,
você consegue produzir 960 calças. Agora, quantos dias com 12 costureiras eu consigo produzir 600 calças? Depois que você identificou cada grandeza, você tem que ver a relação entre essas grandezas. Ele está pedindo o número de dias. Para este caso aqui da segunda linha. Então vamos lá. Estou colocando a seta aqui em direção da seta que é do valor que a gente quer. Então nós vamos relacionar cada grandeza com o tempo, fixando a outra grandeza. Por exemplo, eu quero relacionar a grandeza número de costureiras com a grandeza tempo. A grandeza número de calças vai ficar fixa. Vamos imaginar um valor fixo qualquer. Agora vamos pensar o seguinte. Se eu aumento o número de costureiras para fazer um mesmo trabalho, eu vou precisar de mais dias ou menos dias para fazer esse trabalho. Claro que eu vou precisar de menos dias. Quanto mais pessoas trabalhando, mais costureiras, menos dias eu vou precisar para fazer o mesmo trabalho. Agora vamos relacionar o número de calças produzidas com o tempo em dias. Agora pense o seguinte. Aqui você vai fazer o seguinte. Pense que você aumentou o número de peças que você quer produzir. Aumentando o número de peças, eu vou precisar de mais tempo ou menos tempo? Vou precisar de mais tempo. Se eu aumento o número de peças que eu quero produzir, eu vou precisar de mais tempo para produzir essas peças. Então, a relação entre número de calças produzidas e tempo vai ser diretamente proporcional, porque aumenta essa grandeza aqui, aumenta também essa. E aqui, o número de costureiras e tempo é inversamente proporcional, porque quando aumenta aqui, diminui aqui. Agora vamos passar a montagem da proporção e ao cálculo da mesma. Observe o seguinte, aqui eu tenho 12 para x, e como essa grandeza aqui ela é inversa a essa, você tem a razão 16 para 12, você vai ter que colocar o inverso, vai ficar 12 para 16. Aí se tiver outra grandeza, como tem, você vai multiplicar por essa razão da outra grandeza. Neste caso aqui, ela é diretamente proporcional ao tempo, então você vai colocar do jeito que está, 960 para 600. Você vai fazer produto dos meios igual ao produto dos extremos. Fazendo isto, o que você vai obter? Você observa o seguinte, que tanto o primeiro membro aqui, como o segundo membro aqui, todos os dois são divididos por 12. Então, você vai chegar em 960 vezes x, igual a 16 vezes 600. Então, dado essa igualdade, o que nós temos que observar? É que se você multiplicar aqui e dividir por 960, você vai chegar a um 10, no caso, 10 dias. Então, são necessários 10 dias para fazer o serviço nas novas condições do problema. No caso, as condições novas são essas dessa segunda linha. Então, a resposta é 10 dias. Vamos agora para a nossa questão última, a questão do Enem 2017. Ela nos diz o seguinte. Uma indústria tem um setor totalmente automatizado. São 4 máquinas iguais que trabalham simultânea e ininterruptamente durante uma jornada de 6 horas. Após esse período, as máquinas são desligadas por 30 minutos para manutenção. Se alguma máquina precisar de mais manutenção, ficará parada até a próxima manutenção. Certo dia, era necessário que as 4 máquinas produzissem um total de 9.000 itens. O trabalho começou a ser feito às 8 horas. Durante uma jornada de 6 horas, produziram 6.000 itens. Mas na manutenção, observou-se que uma máquina precisava ficar parada. Quando o serviço foi finalizado, as 3 máquinas que continuaram operando passaram por uma nova manutenção, chamada manutenção de esgotamento. Em que horário começou a manutenção de esgotamento? Vamos aqui identificar as grandezas envolvidas para resolver a regra de 3 e depois nós vamos analisar essa resposta para resolvermos o problema. Nós temos 3 grandezas, a grandeza tempo em horas, a grandeza número de máquinas
e número de itens produzidos. Observe que a questão requer que se produza 9.000 itens. E esses 9.000 itens, eles vão ser produzidos em duas etapas. Na primeira etapa, vai se produzir 6.000 itens. Na segunda etapa, 3.000 itens. Na primeira etapa, estão trabalhando 4 máquinas. E nesse trabalho aí das 4 máquinas, durante 6 horas, eles conseguem produzir 6.000 itens. Só que quando ele termina o trabalho das 4 máquinas, aí há um período de manutenção de meia hora, aí se identifica que uma máquina está com um problema maior e só continuam 3 máquinas. Então essas 3 máquinas continuando trabalhando, elas fazem os 3.000 itens restantes para constituir os 9.000. Estava 6.000 mais 3.000, 9.000. Em quanto tempo ele fez isso? Tá? A questão é o seguinte, quando terminar a produção das 9.000 peças, vai ter uma manutenção que ele chamou manutenção de esgotamento. Essa manutenção de esgotamento ela vai iniciar quando terminar a produção das 9.000 peças, 9.000 itens. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que resolver esse problema, verificar até o término das 9.000 peças, o tempo que se iniciou o trabalho, o tempo que foi gasto na produção e também, adicionado isso, nós temos que somar se houve algum intervalo entre essa produção para que nós possamos obter o valor correto do final da produção das 9.000 peças, os 9.000 itens. Vamos resolver essa regra de 3. Antes aqui de fazer o cálculo, vamos ver a relação de proporcionalidade entre as grandezas. Observe o seguinte, eu tenho a grandeza tempo e a grandeza número de máquinas. Vamos fixar aqui o valor do número de itens produzidos. Quando você relacionar duas grandezas, a outra grandeza ou as outras grandezas, você tem que permanecer fixa. Então, permanecendo o número de itens produzidos fixo, um valor qualquer aí, vamos trabalhar a relação entre tempo e número de máquinas. Vamos imaginar o seguinte, quanto mais máquinas eu tiver para fazer um trabalho, eu vou precisar de mais tempo ou menos tempo? Vou precisar de menos tempo. Então, quanto mais máquinas trabalhando, menos tempo eu vou necessitar para fazer um determinado trabalho. Então, a relação entre tempo e número de máquinas é uma relação de grandeza inversamente proporcional. Então, se a seta está aqui para baixo, essa outra seta aqui é para cima, indicando que essa grandeza é inversamente proporcional a essa. Agora vamos ver o seguinte, vamos ver a relação entre número de itens produzidos e o tempo em horas. Imagine o seguinte, se eu aumento o número de itens a produzir, eu vou precisar de um tempo maior ou menor? Vou precisar de um tempo maior para produzir o número de itens. Quanto maior o número de itens, maior o tempo que eu vou necessitar. Então, a relação dessas duas grandezas é diretamente proporcional. Seta com a direção igual a essa. Para baixo aqui também. Agora, vamos equacionar a nossa proporção e resolvê-la. Olha só, aqui é 6 para x. Então, 6 para x igual, como essa daqui é inversa a essa, 4 para 3, você vai colocar lá o inverso. 3 para 4. Vezes a outra razão, que é de 6.000 para 3.000. 6.000 para 3.000. Fazendo o produto dos meios vezes o produto dos extremos, você chega a essa igualdade. Observe que 3 vezes 6.000 e 6 vezes 3.000, tudo é 18.000. Se eu dividir tanto o primeiro membro como o segundo membro por 18.000, eu vou chegar aqui, o x é igual a 4. No caso, 4 horas. Para resolver nossa questão, então nós temos que fazer o seguinte. O início que começou as atividades, começou a produção, foi às 8 horas. 6 horas foram produzidas 6.000 peças pelas 4 máquinas, durante 6 horas. Depois da produção das 6.000 peças, ficou um período de manutenção de 30 minutos. Depois, houve aí
um período de 4 horas gasto pelas 3 máquinas que produziram o restante das 3.000 peças. Se eu somar 8 com 6, com 30 minutos e com 4 minutos, eu vou chegar na resposta que é 18 horas e 30 minutos, que é a manutenção de esgotamento, que coincide com o término da produção das 9.000 peças. Então, serão necessárias 18 horas e 30 minutos para a produção das 9.000 peças e, portanto, a manutenção de esgotamento inicia aqui. No término dessas horas aqui, no caso 18 horas e 30 minutos. Então é a alternativa B. Observe que simplesmente a resolução da regra de 3 não foi suficiente para você resolver a questão. Você teve que obter outras informações na questão, que juntando a resolução da regra de 3 você chega à resposta. Esse tipo de questão, assim, não simplesmente resolvendo uma regra de 3 ou uma teoria diretamente, mas interpretando outros fatos, geralmente são questões que caem bastante no Enem com essa análise. Então aqui nós temos um mapa mental que ele faz um resumo da nossa aula. Então o que nós aprendemos hoje? A regra de 3, nós aprendemos a definição e a resolução dela. A definição, o que é a definição de regra 3? É um modelo de resolução de problemas que envolve grandezas. Essas grandezas têm uma relação de ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, no procedimento para resolver questões assim, você tem que identificar as grandezas, saber a natureza de proporcionalidade entre elas, se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Depois disso, você faz a montagem da proporção, depois a operacionalização e depois você obtém o resultado. E depois disso, você ainda tem que analisar se esse resultado é suficiente para resolver o problema. Se não, você tem que pegar outros dados que, juntando a resolução, você obtém a solução do problema. Aprendemos também que a regra de 3, ela se divide em simples e composta. A simples envolve duas grandezas. Ela pode ser direta e inversa. As duas grandezas, no caso, vão ser inversamente proporcional. E no caso de regra de 3 simples e inversa, as grandezas são inversamente proporcionais. No caso da composta, ela vai ocorrer quando há mais de duas grandezas. E aqui nós chegamos ao final da nossa aula. E eu espero que tenha ajudado vocês bastante. Este é o meu propósito, é o propósito do projeto Estudar Juntos, que você que você faça uma boa prova e estamos aqui para ajudar vocês. Até a próxima aula. Grande abraço, sucesso!